Vamos também conversar em direto via Skype com o comentador da televisão pública de Angola na cidade de Estocolmo, Wellington Calazans. Já aí estás. Boa noite, Wellington. Começaram a ser escrutinados os primeiros resultados, de acordo com este direto que acabamos de fazer com o enviado especial da TPA à Brasília, Cabingano Manuel. São 13% dos votos, com Lula da Silva já à frente, com 53%, e segue-se, portanto, Jair Bolsonaro. O cenário começa a mudar de rosto. Em caso de vitória, Wellington, falávamos à tarde que Lula da Silva poderá encontrar um grande desafio, que é a maioria no Senado e também no Congresso, pelo PL. Boa noite, é um prazer estar aqui para falarmos um pouco sobre as eleições no Brasil. O Cabingano, ele falou sobre 0,13%, estava ainda iniciando e o Lula estava à frente. Agora com 1,16%, Jair Bolsonaro está com 56,68% e Lula com 43,32%, mas é muito cedo ainda para fazer qualquer tipo de prognóstico, até porque a disputa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e alguns estados com grande população no Brasil ainda praticamente não iniciaram, estão com 0,05%, e então é muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico. Como você falou e resgatou bem a conversa que tivemos à tarde, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, se ele regressar à presidência da República, encontrará sim duas casas parlamentares que foram eleitas no primeiro turno, primeira volta, como falamos em Angola, com maioria para a base política do atual presidente Jair Bolsonaro, e Lula encontrará muita resistência política, e já fala-se no Brasil. Eu conversei, inclusive, com alguns políticos ligados à base do Bolsonaro e também do Luiz Inácio Lula da Silva, quando estive lá no Brasil, e eles me falavam sobre uma disputa parlamentar que, desde o primeiro dia, será iniciada com tentativa de impeachment, barrando projetos caso Lula seja vencedor, e que muita habilidade política terá que ser praticada por Lula para que ele consiga ter um fôlego na sua governação. Jair Bolsonaro tem apostado muito na questão, como vimos na reportagem também do Cabingano Manuel, na questão religiosa, porque essa abertura que o Lula pretende nas pautas de costumes tem sido bastante contestada pelos brasileiros, na sua maioria, porque os brasileiros são católicos ou evangélicos de um modo geral. Então eles reprovam muito esse tipo de agenda que não é bem brasileira, bastante importada daqui da Europa e também dos Estados Unidos da América, com questões sobre relações homoafetivas e outras questões que, para os brasileiros ainda, que a televisão tente mostrar como algo normal, ainda constitui tabu para a sociedade brasileira, na sua maioria. Então, tem sido este o apego do Jair Bolsonaro, e como vimos na reportagem do colega Cabingano, as pessoas falam muito sobre a questão de família, sobre a questão de... parecendo até que o Brasil é uma teocracia, né? Falam muito sobre Jesus Cristo e etc., relacionando a Jair Bolsonaro em oposição ao Lula. Então, essa disputa, ela empobrece bastante o debate e tira a questão econômica e também a pauta internacional num mundo em crise, como sabemos, e esperamos que o vencedor saiba governar para todos os brasileiros e o perdedor saiba aceitar os resultados e fazer uma oposição que dignifique a sua condição de opositor e não de governo paralelo. Wellington, que dizer desta segunda volta que decorreu num clima de tranquilidade, mas que alguns ainda resgatam os maus momentos que foram vividos durante a campanha, como é o caso dos incidentes que ocorreram com a deputada nas últimas 48 horas, bem como de há poucos dias do ex-deputado, pessoas que estão diretamente ligadas a Jair Bolsonaro? Olha, essas pautas policiais, elas deveriam ter a abordagem policial local. O Brasil é muito grande, o Brasil é um país continental. A imprensa, lamentavelmente, tenta transformar isso numa discussão nacional, porque em ano eleitoral a imprensa brasileira ela é extremamente polarizada. Vimos aí nestas eleições que existe uma preferência por Luiz Inácio Lula da Silva, da maioria esmagadora da imprensa, e isso está evidenciado no foco que tem sido dado na cobertura eleitoral brasileira. Portanto, eu, na condição de analista de uma televisão pública como a de Angola, que sou bastante
atento às questões institucionais. Eu vejo isso como uma tentativa de ingerência no processo eleitoral e também vejo a opção de alguns líderes de outros países, como vimos no caso de Portugal e Espanha, manifestando a preferência por Lula, como uma tentativa de ingerência. Inclusive, no inconsciente fica aí a sensação de que aquela capacidade de ser ainda colonizador está viva dentro deles. O processo eleitoral de outro país deve ser visto de outra maneira. Os assuntos internos devem ser tratados pela sociedade do país de uma maneira extremamente delicada, porque as instituições devem ser preservadas. É a partir desse tipo de ingerência, Paulino, que vemos em diversos lugares alguns perdedores não aceitarem os resultados, alegando fraude, tentando tumultuar o ambiente, se apegando exatamente a uma ponte criada pela imprensa através de factoides. Muito bem, Wellington. Fazemos uma pausa nesta conversa, voltamos ao contacto, num especial Informação às 23 horas, quando começarmos a olhar para os resultados e, quiçá, também a divulgação do vencedor. Será um prazer, estarei aqui. Um grande abraço. Estamos juntos.